Se você tem o desafio de reter talentos e compreender o que algumas das maiores empresas do mundo têm feito, esse episódio está incrível para você refletir sobre como está o ciclo de talentos da sua organização, com algumas dicas práticas, com alguém que tem impactado e ajudado grandes empresas pelo mundo. Fique ligado! Você está no Respostas Humanas, o podcast da BRH, produzido em conjunto com a Bravende. Estamos gravando aqui no Conar, na 49ª edição, que é o maior congresso nacional de recursos humanos, inclusive um dos maiores do mundo. E hoje estamos conversando com pessoas incríveis. E hoje nós vamos conversar sobre competências do futuro e a gestão de pessoas com o olhar de uma profissional que está à frente da prática de talentos e organização de uma das maiores consultorias do mundo. Mas antes de apresentá-la, deixa eu dar um oi aqui para minha companheira de jornada, Eli Soares. Estamos caminhando, hein, Carlos? Já estamos no 4º episódio e agora com a Lilian. Já estou imaginando aqui o que será que ela vai trazer de competências e até me autoavaliando para saber se eu estou aí, pelo menos equiparada a essas necessidades do mercado. É isso aí, a gente se coloca muito na posição aqui do aprendiz, do aprendente. O Albert Einstein tinha uma frase que ele falava que a mente humana, uma vez evoluída, jamais retorna às suas origens. E eu espero que você tenha a sua mente ampliada, a sua visão ampliada. O que nos limita não são as situações, mas como a gente enxerga as situações. Então vamos lá, deixa eu apresentar aqui Lilian Satkunas, que é diretora de consultoria da Accenture, na prática, talentos e organização. Tudo bem, Lilian? Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês, também aqui no Conar, né? Como você falou, num dos maiores congressos de recursos humanos do mundo. Vai ser muito bom a gente conversar aqui, compartilhar um pouco de conhecimento e do que eu tenho visto no mercado. Legal. E antes de falar do que você tem visto no mercado, como o nosso tema do podcast, né, o título do nosso podcast, do nosso programa aqui é Respostas Humanas, quem é você como ser humano? Bom, eu sou Lilian, então sou mãe da Estela. Eu acho que como ser humano, um dos meus maiores felicidades e atributos é o ser mãe. Minha filha tem 3 anos, também sou esposa do Bruno e pelo ponto de vista profissional, né, já tenho uma trajetória de 20 anos na Accenture, isso me molda também como ser humano. Então, sou uma pessoa que gosta bastante de ficar com família, gosto de viajar, praticar esportes. Acho que é isso. Legal. E pratica quais esportes? Tênis. Tênis, que bacana. Sim. Que, aliás, vamos aproveitar e fazer nossa audiodescrição, né? Vamos começar fazendo essa descrição para a gente poder incluir também as pessoas que não podem nos ver. Então, eu sou uma mulher branca, de estatura média, cabelos longos, enrolados, com luzes douradas. Estou vestindo uma camisa polo azul escura, com o logo da Bravende, que é um pássaro. E nós estamos aqui numa mesa retangular, de frente para a Lilian. Ao meu lado está o Carlos Cruz. E dentro da nossa sala aqui, também temos mais 2 pessoas da equipe técnica, que é o Lucas e o Cadu. E é legal que aqui é tudo branco, né? Sabe quando eu entrei aqui, eu achei que, puxa, parece que eu tô no céu aqui. Muito legal, eu sou um homem branco, uso óculos pretos. Tô começando aqui, às vezes eu começo sorrindo, agora eu tô reflexivo, porque eu tô curioso, né? Curioso, com olhar atento na Lilian para fazer perguntas para ela. Eu tô de polo também azul marinho, azul escuro, o logo da Bravende, que é um pássaro, simulando que tá voando, né? Porque isso envolve crescimento. E curioso para conhecer mais a Lilian e a visão dela ao longo desses anos. Então, conta aí para quem não tá nos vendo quem é você e aí a gente entra nos temas. Bom, eu sou Lilian, como eu já falei, sou loira, cabelos lisos, compridos, tenho olhos azuis, pele clara, estou vestindo uma camisa preta com uma jaqueta rosa. Bem feliz em compartilhar aqui com vocês conhecimento. É isso aí. E vamos começar falando então um pouquinho sobre as competências do futuro e como que vocês estão vendo isso do ponto de vista, né, de uma das principais consultorias, ajudando as organizações na questão aí de talentos e tudo mais.
O que eu tenho visto é que a maior parte das empresas estão preocupadas em como desenvolver os seus talentos, né, nos skills do futuro. Mas acho que antes de falar dos skills do futuro, a gente tem um gap grande nos skills de hoje, né? Então, acho que principalmente considerando aqui a nossa realidade Brasil, né, um gap grande de educação. Então, muitas empresas se perguntando o que elas poderiam fazer para suprir esse gap, pensando nos skills de hoje, né? E eu vejo diversas empresas num movimento bem importante de fazer capacitação, né, dos seus talentos, investir em programas de reskilling e upskilling para o hoje, inclusive com impacto também nas comunidades que elas atuam e não só programas internos de capacitação. E aí, quando a gente fala de skills do futuro, a gente vê muito o tema de skills digitais, né? E aí muita gente pergunta, será que eu vou ter que, né, como profissional, desenvolver em tecnologias? Provavelmente não, né? O que a gente fala muito de skills digitais são os skills soft skills. E a gente fala muito de competências que são extremamente importantes, né? Como adaptabilidade, flexibilidade, capacidade de aprender e desaprender, né? Então, acho que esses soft skills são competências fundamentais quando a gente olha o futuro, né? E a gente vê muitas empresas pesquisando estratégias de como desenvolver soft skills em suas organizações. Lilian, com certeza, assim, as grandes consultorias e os profissionais que estão estrategicamente olhando para essas questões necessárias, eles têm uma responsabilidade de divulgar isso, de dizer, olha, se você trabalhar na sua organização determinada competência, provavelmente você vai progredir, você vai conseguir gerar produtividade, saúde mental, enfim, várias coisas dentro do ambiente. Mas existe aquela pergunta assim, de quem é a responsabilidade de desenvolver essas competências nesses profissionais? É da empresa? É só da empresa? É da pessoa? E como que a gente olha estrategicamente para poder realizar isso e não ficar só no avisar que a gente precisa fazer esse desenvolvimento? O que eu vejo é muitas empresas e muitas áreas de RH falando em protagonismo dos colaboradores para eles buscarem, né, o seu autodesenvolvimento. Mas, por outro lado, eu vejo poucos colaboradores fazendo, de fato, esse papel do protagonismo. Então, eu acredito que as empresas precisam proporcionar, né, sim, trilhas de capacitação, aprendizagem, dar clareza sobre o que é esperado do papel delas, né, em suas funções, mas garantir também que esse profissional ele vai ter interesse e ele vai ir atrás do conhecimento e exercer esse protagonismo. A gente fala muito também de aprendizagem, né, capacitação que é puxada e não empurrada, não o RH provendo, né, trilhas de capacitação e empurrando isso para os colaboradores, mas fazendo com que essas trilhas sejam extremamente interessantes, relevantes e que o próprio colaborador tenha vontade de puxar esse conhecimento, de ir atrás e de fato exercer um protagonismo maior. E quais são as melhores práticas que você tem visto ligado a isso? Questão de não só ter algo empurrado, mas puxado. Eu acho que o treinamento on the job, né? Então, você prover um currículo mínimo de aprendizagem formal, né? Eu acho que é importante, mas de fato fazer com que essa pessoa desempenhe esses conhecimentos no dia a dia através do seu trabalho ou através de um projeto que ela possa exercer em paralelo à função dela, para de fato exercer essas funções. Isso faz com que as pessoas tenham maior interesse, né, e queiram desempenhar isso na prática, e queiram correr atrás de conhecimento. Então, eu acho que exercer esses conhecimentos na prática é bem importante e faz com que as pessoas tenham maior protagonismo. E a sua atuação também, o Carlos explicou aí no início, está dentro de talentos. E a gente sabe que, ok, depois que a pessoa entrou, precisamos dessas competências, eu vou criar alguma estratégia para poder fazer com que ela evolua sempre. Mas aí como buscar esses talentos dentro dessa necessidade que eu estou precisando diante dessas competências? Existe aí uma prática mais assertiva para conseguir encontrar e atrair esses talentos para dentro das organizações?
Eu acho que as organizações que estão se preparando, né, para esses skills do futuro, que têm discutido força de trabalho do futuro, não adianta só desenvolver os skills, fazer programas de reskilling e upskilling. É necessário revisar todo o ciclo de talentos, desde a marca empregadora, em como que elas vão atrair esses talentos que estão preparados para o futuro, até como é que elas vão recrutar, onde que elas vão recrutar, né? Como que elas vão desenvolver esses talentos, como é que elas vão desenvolver também a liderança para trabalhar com esses novos talentos, que acho que esse é um ponto bastante importante, né? E muitas organizações estão nesse mood, né, de revisar o perfil do líder, fazer com que esse líder saiba trabalhar com as novas gerações. E como é que você retém os talentos, né? Porque a briga de talentos digitais, que tem essas competências do futuro, é muito grande. Então, quais vão ser as práticas que a empresa vai ter para reter essas pessoas e para garantir que está extraindo o máximo de potencial delas? E você que está olhando para esse mercado e visitando as empresas e dando consultoria, tem alguns cases que você pode trazer de coisas que estão legais, que estão funcionando, até para quem estiver acompanhando a gente, que está aqui visitando o Canar, possa ouvir falar assim, opa, será que eu consigo replicar isso na minha realidade? Nem que seja no Você sabe que essa pergunta não estava nem no nosso roteiro. Sabe o que eu ia perguntar? Eu ia perguntar algo muito parecido, só que eu ia começar perguntando quais são os desafios que as pessoas chegam até você, as empresas. A gente está com essa dificuldade, que tipo de cases, né? Claro, respeitando sem expor ninguém, né? Nem dar, mas na sua visão, né, ampla desse mercado. Os desafios mais interessantes, né, do ponto de vista de eu exercendo o papel de consultora, é pensar a força de trabalho do futuro. Empresas que chegam até a gente falam como é que eu me preparo hoje para minha estratégia de negócio daqui a 5 anos, que vai envolver novas competências, vai envolver novas tecnologias, como é que hoje eu começo a me preparar? Porque daqui a 5 anos eu não vou ter mão de obra para operar remotamente, né? Se a gente está pensando numa indústria, por exemplo, de mineração, a mineração vai ser operação remota, já estão nesse caminho, né? Como é que eu preparo? Então, o que eu tenho visto são organizações pensando no futuro, né? Como é que elas fazem o planejamento da força de trabalho delas, pensando em novos skills, que skills são esses, que personas são essas, que tecnologias que elas vão ter que lidar e como que elas fazem o programa de upskilling da sua força de trabalho, né? Então, esses são os desafios que têm chegado até nós, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E assim, precisamos preparar hoje a mão de obra do futuro, então precisa ter esse planejamento, então as empresas precisam começar a pensar nisso hoje. Eu fico imaginando essas grandes máquinas, né? Tem um cliente nosso que vende máquinas para mineração e daqui a pouco você tinha um operador, hoje ele não precisa estar lá, você faz tudo à distância, e imaginar que amanhã ele vai poder fazer isso de qualquer lugar do mundo operando uma mina. É muito diferente para algumas realidades que não enxergam isso ainda. Muito diferente, a gente tem discutido isso bastante, né? Então hoje, inclusive no Chile, a gente tem um case que a gente preparou uma mineradora, né, para que esses operadores de mina operassem a mina a 100 km de distância da mina, né? E de fato, são outras máquinas, né? Então a gente fez todo um programa de letramento digital, de como que eles utilizam esses simuladores, como que eles têm uma visão diferenciada do processo de mineração, que é diferente de estar ali na mina, é uma visão maior end-to-end dos processos. Então, a gente tem feito discussões como essa e, assim, é extremamente interessante. O que eu dou de dicas para as pessoas comecem hoje pensando qual que é o futuro da sua indústria, né? Então, varejo vai ser totalmente digital. Como é que hoje você começa a preparar? Agora, as empresas que estão olhando são porque elas são maiores, são porque tem uma liderança que é mais visionária? Como é que você vê isso? Porque você precisa ter um nível de maturidade elevado para olhar e investir esforço. Quando a empresa está bem, tem condição, né? O problema é que às vezes muitas empresas vão querer inovar quando estão morrendo, e aí não tem mais recursos. Eu vejo empresas que são maiores nessa discussão. Eu vejo também em algumas indústrias um esforço de todo o ecossistema da indústria para unir forças, para fazer isso de forma em conjunto, porque é diferente você fazer com uma empresa única, né, redefinindo aí a sua estratégia de força de trabalho do futuro e fazendo esse reskilling de todas as pessoas. Mas se você reúne um setor e começa a discutir isso juntos, é fundamental, e a gente tem alguns cases de sucesso, né? No Chile, por exemplo, a indústria de mineração já está trabalhando juntas
nesse caminho. Aqui no Brasil, a gente também já está com algumas conversas. Então, é importante reunir todo o setor, todo o ecossistema e fazer uma discussão em conjunto. Eu acho que é muito mais efetivo. Envolve uma visão mais ampliada, né? Ou seja, eu olho para a minha comunidade, eu olho para os players no mercado, porque eu estou não só querendo competir, mas vamos colaborar para a gente transformar e ter um futuro melhor para todo mundo. Inclusive para a comunidade. Traz a comunidade para dentro também. Não treina só futuros colaboradores, né? Futuros pessoas que estão hoje na empresa e vão ser futuros colaboradores. Vão trabalhar na força de trabalho do futuro, mas toda a comunidade pode ser treinada para no futuro estar preparado para atuar com essas empresas. Né? Você sabe que outro dia eu estava fazendo uma provocação, porque com a pandemia a gente teve várias empresas investindo muito em plataformas de LMS, LXP, enfim, populando com muito conteúdo, e só que hoje tem um engajamento muito baixo, né? E dependendo de como for, às vezes algumas coisas, o que uma empresa está desenvolvendo pode ser aplicado em outra, porque não são técnicos. E a gente tem visto algum movimento de algumas empresas com a sua comunidade trocando formas de gerar desenvolvimento dentro da sua cadeia produtiva. Então é ter uma visão mais ampla e mais estratégica. É isso. Eu acho que todos os setores deveriam ir por esse caminho. E o que o RH precisa mudar, ou na visão de quem está à frente das áreas de recursos humanos, para conseguir... Né? Que dicas você daria? O próprio RH precisa também mudar. E precisa pensar qual é esse perfil do profissional do RH do futuro, né? Será que a gente, como RH, também não precisa de um chacoalhão, precisa de um upskilling, né? Nessas novas competências? Então, eu acho que estar conectado ao negócio e saber falar de negócio é um dos skills fundamentais e não é do futuro, é do hoje. É do hoje, né? Desculpa, você deu um exemplo de mineração de alguém que está operando uma máquina, por exemplo, daqui a pouco ele tem que operar à distância. Então ele vai ter que até ampliar a visão, não só da execução, entender todo o macro processo ali onde ele está inserido. E o RH, tem algum exemplo que você lembra assim, de um skilling que a pessoa precisa ter? Eu, por exemplo, nunca me imaginei estudando inteligência artificial, e hoje isso eu tô usando, tô estudando, né? E tem gente no meu time que tá contratando uma pessoa agora só para pesquisar e trazer coisas novas, e é alguém que não sabia tecnologia antiga, é alguém que tem a cabeça aberta para aprender da nova geração. Eu vejo, com certeza, acho que, e no final do dia toda empresa é uma empresa de tecnologia, né? Então não é só o RH, todo mundo deveria minimamente saber de tecnologia, obviamente não ser um programador, né? Algumas pessoas vão por esse caminho, mas minimamente ter uma fluência digital. RH sim precisa ter uma fluência digital, precisa ter uma fluência digital em analytics, né? Dados, inteligência artificial. Eu acho que plataformas, cloud é bem importante também quando a gente fala de experiência do colaborador. E eu vejo que entender a experiência do colaborador end-to-end é fundamental para todos os profissionais do RH. Então hoje, por exemplo, eu sou uma analista de benefícios. Não é legal eu só ter a minha visão ali do meu processinho de benefícios, né? Mas como é que eu vejo, né? Como é que eu tenho essa visão end-to-end da jornada do colaborador? Como é que eu consigo contribuir com outros processos também que têm interfaces comigo? Como é que eu consigo automatizar algum processo que é de minha responsabilidade? Então, tem um conhecimento de RPAs, automação, acho que é fundamental hoje para o profissional de RH. E tem um assunto que eu acredito que seja do hoje e que deve impactar muito no futuro, muitas empresas já falando em questão de jornada de trabalho, da semana terminar na quinta-feira, da sexta-feira ser só metade, um movimento mundial também nisso, alguns países já optando pela semana de 4 dias. Como é que você vê isso no futuro e essa gestão de pessoas? Os colaboradores estão empurrando isso para ser dessa maneira, até em nome da saúde mental, talvez? O que a gente pode esperar desse futuro? Eu acho que até dentro da Accenture a gente fala que é productivity anywhere, né? Então você pode ser produtivo onde for. Eu acho que isso a pandemia já mostrou isso pra gente, né? Independente de onde você tá, você consegue trabalhar. Eu acho que a semana de 4 dias eu ainda não tenho nenhum cliente que está experimentando isso, mas eu sei que é um movimento aqui no Brasil, fora do Brasil, com certeza. Ainda não acho que não temos resultados concretos da semana de 4 dias, mas eu acho que para as novas gerações é bastante importante. O que a gente vê hoje, né, do Productividade Anywhere, até fator de retenção
da nova geração, né? Então, muitas vezes a gente vê empresas que estão oferecendo trabalho presencial e essa geração já não quer nem mais aplicar para essa vaga. Então, sim, as empresas vão ter que se adaptar a essa nova realidade, já estão se adaptando, né? Aqui em São Paulo, até falando em trânsito, a gente já vê que a quinta é a nova sexta. Então, Sim. De repente, se você está em São Paulo saindo no horário do rush ali no trânsito, não tem mais trânsito, 6 da tarde é sexta-feira. Mas você vai encontrar esse mesmo trânsito na quinta-feira. Então, não necessariamente a gente tem dados, não tem números, mas a gente já percebe no dia a dia as pessoas tendo essa movimentação em como se relacionam com o trabalho durante a semana. O desafio é quem tenta voltar para como era, né? Na verdade, sempre tem novas formas de tocar ali o negócio. E uma coisa que eu queria te perguntar, né? E gostaria que você trouxesse o que a gente chama aqui de resposta humana, não só fale com a razão, mas com o coração. A gente vai falar algumas palavras aqui, aí você traz a sua visão sobre isso. Pode ser? Uhum. Vamos lá, né? Vamos começar pela primeira aqui. Manda aí. Resposta humana para flexibilidade de horário. Home office. E mulheres em cargos de decisão. Empoderamento. Educação formal. Necessária. Educação informal. Mais necessária ainda. Já está ganhando. Algum receio sobre tudo isso que está acontecendo? Eu acho que as empresas se prepararem para o futuro, não tirar isso da agenda. Legal. E que dica que você pode dar para a gente fechar esse nosso bate-papo ligado a competências do futuro, gestão de pessoas, para quem está nos assistindo ou nos ouvindo? Lifelong learning. Nunca deixe de aprender, busquem conhecimento. Hoje, conhecimento é aberto, né? Open source. Todo mundo tem acesso, tem muita coisa gratuita. Não deixe de aprender nunca. Qual a sua formação? Sou administradora. E o que você estudou de diferente, assim, nesses últimos 6 meses, um ano, assim? Você fala, caramba, nem imaginava lá atrás. Novos modelos de organização. Eu tenho me aprofundado bastante nisso. É minha área de expertise, inclusive dentro da consultoria. E Modelos de gestão, modelos de como as empresas se gestão. organizam. Sim. Isso é muito legal e tem evoluído muito, né? Os novos modelos de organização nos últimos anos. Então, é uma área que eu adoro e sempre estou buscando conhecimento. Legal, bacana. Relembrar Curioso, então tô também. curioso porque isso pode ser um tema, né? Exato. No podcast. E relembrar também todo mundo que está nos acompanhando para se inscrever no canal da BRH, curtir, compartilhar o conteúdo, para encontrar a Lilian também muito mais assuntos aqui no nosso Respostas Isso aí. Humanas. Deixe um comentário, compartilhe com um amigo, porque a gente está contribuindo aqui, aprendendo muito com conteúdos muito legais, muito provocativos e muito atuais. E é isso aí, chegamos ao final de mais um episódio, diretamente do Conar. Obrigada, gente. Como é que as Aproveitem. pessoas te encontram? Pode ser no LinkedIn, acho que é o melhor lugar, né? Sempre compartilhando conhecimento lá também. Então, eles colocam lá Lilian Satkunas. Isso, Você falou que seu sobrenome é? da Lituânia. Lituânia, diferente, é isso aí. Obrigada, gente. A gente que agradece a presença e desejamos muito sucesso em todos esses trabalhos, que você possa realmente proporcionar essas competências do futuro. Obrigada, gente. Sensacional, obrigado. Grande Tchau, abraço tchau. e até o próximo episódio. Tchau.